Hoje nós vamos falar sobre a ficção científica que existia antes da ficção científica existir. Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Antes do vídeo, por favor, dá uma clicada no like e confere se você já está inscrito no canal ou não. A maioria das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas, então, por favor, faz esse carinho pra gente, se inscreve no canal para nos ajudar. A ficção científica como conhecemos hoje, com suas características distintivas, desenvolveu-se principalmente nos séculos XIX e XX. No entanto, é importante reconhecer que elementos que podem ser considerados precursores ou antecessores da ficção científica existiam antes desse período da história. Vamos falar sobre alguns exemplos disso. Primeiro, viagens a mundos distantes. Narrativas que envolvem viagens a mundos distantes, encontros com seres estranhos e explorações de conceitos míticos podem ser consideradas precursores da ficção científica. Por exemplo, a obra As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, de 1726, contém elementos de exploração de mundos estranhos e críticas sociais que mais tarde influenciariam a ficção científica. Segundo, romances de utopia e distorção da realidade. O trabalho de autores como Thomas More, que escreveu Utopia em 1516, ou Tommaso Campanella, que escreveu o livro Cidade do Sol, de 1602, explorou conceitos de sociedades ideais e mundos fictícios que divergiam da realidade, estabelecendo um terreno fértil para a especulação futura. Terceiro, literatura de viagem no tempo. Embora não fosse uma categoria bem definida, histórias que envolviam elementos de viagem no tempo, como Rip Van Winkle, de Washington Irving, de 1819, anteciparam temas que seriam mais tarde centrais na ficção científica. Quarto, a protoficção científica. Algumas histórias do século XVIII e início do século XIX começaram a explorar temas científicos e tecnológicos emergentes, como a eletricidade e as máquinas a vapor. O livro Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, de Mary Shelley, lançado em 1818, é frequentemente citado como um exemplo de protoficção científica explorando questões éticas e morais em torno da criação da vida. Quinto, literatura de antecipação. Autores como Júlio Verne e H.G. Wells, no final do século XIX, são frequentemente considerados pioneiros da ficção científica moderna. As suas obras, como 20.000 Léguas Submarinas, de 1870, e A Máquina do Tempo, de 1895, incorporaram elementos de tecnologia avançada, viagens no tempo e exploração do espaço. Portanto, enquanto o termo ficção científica e suas convenções específicas se solidificaram criando um gênero específico totalmente diferente de todos os outros gêneros, apenas no século XX, é correto afirmar que existiam histórias e obras literárias que compartilhavam elementos comuns com a ficção científica muito antes do século XX. Assim, a ficção científica moderna é, em muitos aspectos, um desenvolvimento gradual desses precursores. À medida que a ciência do mundo real avançava e as sociedades começavam a imaginar possibilidades futuras do uso dessas ciências no dia a dia, escritores de todas as partes do mundo, mas principalmente os que produziam suas obras nos Estados Unidos e na Europa, começaram a usar cada vez mais elementos de ciência para criarem a sua arte. Se você gostou do vídeo, uma maneira de mostrar isso pra gente é curtindo, comentando, compartilhando ou se inscrevendo no nosso canal. Se não gostou, deixa um dislike pra gente saber que precisa melhorar e manda pro espaço. Vem que eu te conto.